crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, dia 22 de junho, e vocês irão realizar um trabalho avaliativo da nossa disciplina de ciências. Por vocês estar passando toda essa semana de avaliação, hoje vocês vão realizar também a provinha de ciências. E a tia está aqui hoje para ajudar vocês. A tia vai fazer uma pequena revisão para tentar ajudar vocês a realizar uma ótima avaliação, ok? Uma ótima prova. A tia só quer ver 10 nessas avaliações, ok? Vocês trabalharam o tema, o solo e as plantas. Então, esses dois temas são os que vão cair aí na provinha. Então, prestem bastante atenção que a tia vai dar uma boa dica, ok? Vamos lá. Vamos iniciar com o tema, o solo, ok? Vamos iniciar com esse tema. Vocês sabem que o solo é o que a gente pisa, né? Onde chamamos de terra, onde construímos as nossas moradias, a construção de estradas, temos as nossas plantações que utilizamos como alimentação, fabricação de móveis, de remédios, enfim. Então, o solo, ele é muito importante. Então, podemos dizer que nós, seres vivos, sobrevivemos em uma camada superficial, ou seja, externa, chamada de crosta terrestre. Então, crosta terrestre é a camada superficial onde nós habitamos. Podemos dizer que, de acordo com o que temos hoje sobre o solo, sobre a crosta terrestre, ela antigamente não era assim. Ou seja, ela veio passando, sofrendo modificações de acordo com a natureza, os seus elementos e os seres vivos para chegar até onde está. Então, podemos dizer que a terra, o solo, eles sofreram algumas alterações. Que alterações? Modificações do vento, da água da chuva, dos rios, lagos e mares e das ações dos seres vivos. Ou seja, essas rochas que eram enormes, elas foram quebrando, diminuindo, até virar pequenas partículas e se juntar com os restos de vegetais e os restos de animais, onde trabalha um solo fértil, né? Faz essa realização. Abaixo do solo, nós encontramos o subsolo, ou seja, solo em cima, subsolo embaixo. No subsolo, o homem, ele explora, encontra vários minerais, onde ele utiliza para o seu benefício, faz outras construções, como por exemplo, quais são os minerais que o homem explora no subsolo? É a água, são as pedras preciosas, a prata, o ferro, o alumínio, o petróleo, né? Então, são vários minerais que o homem explora, encontra debaixo da terra e utiliza no seu dia a dia, como por exemplo, o petróleo é um tipo de substância que o homem utiliza para a fabricação do combustível, né? Da gasolina, né? Para os veículos, automóveis. O ferro faz a construção de vários materiais, como por exemplo, o prego, chaves, são feitos a partir do ferro. Embora temos outros materiais, né, como o metal, o alumínio, que faz a fabricação das panelas, né, tampas, talheres e por aí vai. Então, isso são os minerais que o homem explora lá no subsolo, ok? O solo, eles são encontrados de maneiras diferentes. Por isso, caracterizamos como solo permeável e solo impermeável. O solo permeável é aquele solo seco, onde ele tem como característica muita areia, né? Onde ele também é chamado de solo arenoso, por possuir grandes partículas de areia. É um solo seco. Já o solo impermeável é aquele solo mais úmido, né? Mais molhadinho, onde ele é constituído de argila, por isso que ele também é conhecido como solo argiloso, onde ele tem partículas de argilas. Solo permeável, o solo seco, e o solo impermeável é aquele solo úmido, né? Onde ele não consegue reter a água, né? O solo permeável, a água filtra para o subsolo, ele não retém. E o impermeável é aquele que retém, que fica ali por mais tempo, né? Fica mais úmido. Permeável e impermeável. Além desse, temos também o solo umífero.
umífero, né? O solo umífero é aquele solo rico em humus, né? Que é estrumo, podemos chamar assim, que ele contém partículas de restos de vegetais e restos de animais. Solo umífero, onde ele também é muito bom para as plantas, né? Podemos dizer que é o alimento, deixa o solo fértil, o solo rico em nutrientes, bom para as plantações. Diante disso, temos tipos de solo permeável, impermeável e umífero, ok? O homem, ele faz alguns trabalhos no solo, como por exemplo, se ele tem um terreno e o terreno está muito seco, ele vai precisar o quê? Ele vai precisar irrigar. O que é a irrigação? A irrigação é quando ele vai precisar colocar água naquele determinado local, certo? Ele vai irrigar, colocar água ali. Agora, quando o solo contém muita água, aquele determinado terreno tem muita água, e ele precisa utilizar aquele terreno para algum tipo de construção ou plantação, ele vai precisar drenar. Ou seja, a drenagem é quando ele faz a retirada dessa água. Irrigar, colocar água, drenagem, retirar a água, ok? Agora vamos falar sobre as plantas. Sabemos que as plantas, elas são seres vivos assim como nós e elas precisam de algumas necessidades básicas. Quais são as necessidades que as plantas precisam para sobreviver? A luz do sol, a água, os nutrientes que contém na terra e o ar, né? O oxigênio para poder sobreviver. Diante disso, as plantas são os únicos seres vivos que elas produzem o seu próprio alimento. Quando elas produzem o seu próprio alimento, elas realizam um processo chamado de fotossíntese. Fotossíntese é o processo onde a planta ela produz o seu próprio alimento. Como é que ela produz o seu próprio alimento? Vocês lembram? Quando a planta ela recebe o calor do sol, ela recebe o gás carbônico na folha. E quando ela recebe o gás carbônico na folha, ela consegue absorver os nutrientes da terra através das raízes e ela transforma o seu alimento que é chamado de glicose. E essa glicose, ela vai para toda parte da planta, seja folha, seja caule, seja flor, enfim, vai para toda parte da planta essa glicose. E aí a planta, ela libera automaticamente para o meio ambiente o gás oxigênio, que é o gás onde nós precisamos para sobreviver, e as plantinhas também, onde elas produzem e utilizam eles para respirar. Então, esse processo é chamado de fotossíntese. Tanto as plantas produzem seu próprio alimento, como ela faz a produção do nosso gás oxigênio. Diante disso, também estudamos as partes da planta. Quais são as partes da planta? A raiz, o caule, as folhas, as flores, os frutos e as sementes. A raiz ela é responsável por fixar a planta no solo e ela absorve todos os nutrientes. O caule ele é responsável por sustentar toda a parte da planta e também por ser o transporte, desses nutrientes para levar para a planta. As folhas elas são responsáveis por absorver a luz do sol, o gás carbônico e liberar o gás oxigênio. Então podemos dizer que o narizinho da planta está na folha, ela faz a respiração. As flores são responsáveis pela reprodução, ou seja, ela vai reproduzir algo. O que a planta reproduz? O fruto. Então, quem é responsável pela reprodução em uma planta são as flores. E os frutos, eles são capazes, de armazenar as sementes, As sementes ficam guardadas nos frutos. Só que, de acordo com a espécie das plantas, vai variando se o fruto ele vai ter muita semente ou pouca semente, um caroço ou nada, tá? Isso vai variar de acordo com a espécie da planta. Estudamos também sobre a reprodução dos vegetais. Uma planta completa, ela possui dois órgãos. Quais são eles? O órgão masculino e o órgão feminino. O órgão masculino, ele é chamado de androceu. O órgão feminino é chamado de gineceu. Esses órgãos, ele possuem células reprodutoras. Tudo isso fica localizado em uma flor, tá? A célula reprodutora masculina se chama pólen. E a célula reprodutora feminina se chama óvulos, que é encontrado lá no ovário. Vocês lembram que a gente estudou essa parte? Diante disso,
quando ocorre a fecundação, que é o encontro desses dois órgãos masculino e feminino, precisa ocorrer também a polinização. O que é a polinização? É quando há o trabalho do pólen, onde o pólen se encontra com o óvulo lá dentro do ovário. Quem faz essa realização? Os animais ajudam para isso. No meio de transporte, quando ele vai se alimentar, acabam carregando pólen para uma outra flor, aonde ocorre essa fecundação, esse encontro, né? Onde também podemos chamar de polinização, que é esse processo, onde o pólen se encontra com o óvulo. Além dos animais, eu tenho os fenômenos da natureza, que é a ação da chuva e do vento. As plantas, elas podem se reproduzir através das sementes, das estacas e de folhas. Assim pode ocorrer a reprodução de uma nova planta. A germinação é quando ocorre a reprodução através da semente, quando ela é plantada, tá? Ou por nós seres humanos, ou quando os animais vão se alimentar de algum tipo de fruto e acaba caindo ao chão, ou o vento quando derruba o fruto e o fruto, por estar muito maduro, acaba se partindo e a semente também vai ao chão, acaba acontecendo a germinação. Então, essa foi uma pequena revisão onde a tia explorou sobre o solo e as plantas. Espero que a tia possa ter ajudado vocês a poderem compreender melhor e realizar uma ótima prova. Espero que a tia tenha ajudado e a tia deseja boa sorte a cada um de vocês, ok? Então, um beijo e até a próxima aula. Tchau!